aí, pessoal, eu sou a Marcela, sou integrante do grupo PET Ciência e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre as horas complementares do curso BICT da Universidade Federal de Alfenas. Então eu vou dividir em duas partes. A primeira parte eu vou falar um pouco sobre a regulamentação das horas complementares do BICT e depois eu vou dar algumas dicas de como conseguir essas horas. Então, para a gente ter acesso à regulamentação das atividades complementares, a gente vai entrar no site da Unifal, vai na parte de ensino, cursos, graduação, vai escolher o curso de interesse, que nesse momento é o bacharelado em disciplinar em ciências e tecnologia, e vai acessar a regulamentação. Esse documento ele vai ter tudo que a gente precisa saber para computar as horas complementares, e neles vai ter algumas tabelas. Essas tabelas vão falar as atividades que a gente pode computar e a carga horária máxima que cada uma pode ter. Então, coisas para lembrar é que as atividades complementares elas só podem ser consideradas a partir do momento que a gente ingressa no BICT e não é permitido fazer todas as atividades complementares em um semestre só. Nesse momento, a gente tem uma carga horária mínima de 150 horas, então essas 150 horas elas têm que ser feitas ao longo do curso, elas não podem ser feitas em um semestre só. E uma forma da universidade estimular a gente a participar de diversas atividades é colocar um limite máximo para computar essa carga horária das atividades. E se caso você passar dessas 150 horas, você pode computar porque elas vão ser registradas no seu histórico escolar. As atividades elas são divididas em 3 grupos. Então, no grupo 1 a gente tem as atividades de complementação de formação social, humana e cultural. O grupo 2, que são as atividades de cunho comunitário de interesse coletivo. E o grupo 3 é as atividades de iniciação científica, tecnológica e de formação profissional. Duas coisas que a gente precisa lembrar é que é obrigatório que a gente tenha atividades nos 3 grupos e você precisa comprovar essa participação através de certificado ou de declaração. No grupo 1, a gente tem as atividades esportivas ligadas à universidade, que são os jogos universitários e as competições esportivas universitárias. Tem os cursos de línguas e tem a participação em atividades artísticas, como organizador de alguma exposição, seja como expositor ou seja na participação mesmo da atividade artística e cultural. As dicas que eu dou é acessar esses 2 links que eu coloquei no slide. Os dois oferecem cursos de idiomas de forma gratuita, então tem os cursos de inglês, espanhol, libras e alemão. E caso você tenha interesse em participar de atividades artísticas, se na sua cidade tiver o conservatório musical, é uma boa opção para você procurar para fazer essas atividades artísticas de forma gratuita. No grupo 2, a gente tem as participações dos diretórios de centros acadêmicos, os conselhos de colegiado, participação de atividades comunitárias, de trabalho voluntário, participação em atividade beneficente, ser instrutor de palestra técnica ou de seminário, ser um docente não remunerado em cursos preparatórios de reforço escolar e a participação nos projetos de extensão. As dicas que eu dou é participar do Calouro Cidadão, porque é nessa parte que vai ser computada as horas, e também participar dos projetos que o PET Ciência oferece ou que alguns outros grupos da universidade organizam. No grupo 3 é onde a gente consegue computar a maior parte das atividades, então pode ser a participação em cursos da nossa área, participar de palestra, de congresso, fazer visita técnica organizada por algumas disciplinas da universidade, ter uma iniciação científica, publicar em revista técnica, ser expositor de algum evento, participar do PET ou de algum grupo de empresa júnior, ser monitor de alguma matéria, fazer um estágio não obrigatório. Então, as dicas que eu dou é acessar esses 3 links que eu coloquei no slide. Eles oferecem os cursos de Excel avançado, Power BI e Seis Sigma de forma gratuita, mas também ficar atento nos editais da universidade para ser monitor, para participar do PET, ou também procurar algum professor que tem alguma área do seu interesse para fazer uma iniciação científica e fazer uma publicação em uma revista técnica.
Então, isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Caso vocês tenham alguma dúvida, pode entrar em contato com o grupo através do Instagram, do Facebook ou do YouTube. E é isso, gente. Obrigada.